Sejam bem-vindos, meus irmãos. Vamos novamente nos reunirmos no intuito de buscar na palavra do Cristo o alimento necessário para suprir as nossas necessidades emocionais, psicológicas e espirituais. Que possamos estar todos envolvidos nessa energia maravilhosa, nesse contato com os nossos benfeitores espirituais, nesse momento em que nós nos encontramos com o nosso ser interior, com o nosso eu, com o verdadeiro sentido da vida, né? Nos desligamos um pouco do nosso ego, do nosso lado material e voltamos-nos para a compreensão da vida eterna, essa centelha de luz que todos carregamos dentro de nós. Jesus, Mestre amado, pedimos autorização para iniciarmos o nosso Evangelho de hoje. E vamos começar com uma leitura do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no mundo afetivo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. João 4,11. Reprovamos a violência e clamamos contra a violência. No entanto, na vida de relação, muito raramente nos acomodamos sem ela, quando se trate de nossos caprichos. Muito comum, principalmente quando amamos alguém, exigirmos que esse alguém se nos condicione ao seu modo de ser. Se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadíssimos ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão. E a compreensão conhece que cada um de nós tem sua área própria de interesses e de ideais. A natureza é um mostruário dos recursos poliformes que a sabedoria divina plasmou à criação. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem característica do cravo, nem a rosa as da violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amarece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em uma faixa diversa da evolução. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo os valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de nossas ideias e emoções, abstenhamos-nos de lhe violentar a cabeça com os moldes em que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Amparemo-nos para que em nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção. Hoje, nosso Evangelho, vamos voltar a falar, nós já tivemos um Evangelho sobre família, né? Vamos voltar a falar sobre a família. Esse Evangelho vai ser sobre dramas familiares, né? Vamos tentar estudar, né? Tentar passar para vocês os 5 dramas familiares que contribuem bastante para a dissolução da família, a desordem e muitas vezes a falência dos planejamentos reencarnatórios. Jesus, Mestre amado e querido, estamos envoltos no seu halo de amor, sentindo as benéficas da sua presença, a paz, a mansidão, a tranquilidade, as energias de amor, de pureza. Pedimos nesse instante que olhe por cada um do grupo que estás ouvindo esse Evangelho, dos grupos Reflexões Diárias, dos grupos Allan Kardec, Caminho da Espiritualidade do Face, dos grupos Reflexões Diárias, Allan Kardec, de estudo, de tratamento espiritual, Caminho da Espiritualidade, de WhatsApp, da página Osmar Pires do Facebook, do canal Reflexões Diárias no YouTube,
todos os administradores do grupo Ajuda de Oração, e todos os administradores dos grupos Pedido de Oração, enfim, dos grupos de mídias sociais, dos outros grupos que não foram citados, mas que também ouvem o Evangelho, participam desse momento, que todos de alguma forma possam ser envolvidos e que cada um, nesse instante, eleve seu pensamento aos seus entes queridos, às pessoas que necessitam desse amparo, para que todos possam receber as bênçãos e a luz que emana do alto nesse instante, envolvendo a cada um, nos ajudando a superar nossas mágoas, nossas desilusões, nossos desconfortos, nossos desamor, trazendo um pouco de paz, de saúde, de cura aos doentes nos leitos de hospitais, aos doentes em casa, às crianças, aos idosos, a todos aqueles que colocaram seus nomes nos grupos de orações, os que foram anotados, que não foram anotados, mas que o nosso pensamento chegue nesse instante. Graças a Deus. Jesus misericordioso, ore por cada um dos nomes que nós falamos, dos grupos que nós falamos e do que nós deixamos de falar. Abençoe todos, que possamos então dar início ao nosso evangelho sobre dramas familiares. A família, nós já exploramos esse evangelho num outro evangelho anterior, né? Mas vamos voltar ao tema novamente. Nós idealizamos uma família como perfeita, né? O sonho de todos os casais é que tenha uma família perfeita. E teoricamente o modelo para se ter uma família perfeita é uma união com amor. E aí nós, num mundo hoje de 7 bilhões, né, mais ou menos, de pessoas encarnadas, nós escolhemos uma pessoa que se compatiza com nós, né, com quem nós acabamos por ter afinidade, sentimos prazer em estar com essa pessoa. E com essa pessoa, nesse volume imenso de população, nós nos ligamos, criamos um lar, desse lar nos unimos e temos uma família, temos filhos, né? Temos amor, os filhos tornam-se dependentes dos pais e com essa dependência cria-se uma ligação, um elo de amor. E nesse sentido, a felicidade teria que reinar. Felicidade, harmonia, paz, né? E por quê? Foram frutos de amor, frutos de companheirismo. Essa é a história perfeita. Existem vários casos dessa forma. Mas, como na Terra é um planeta ainda de provas e expiações, a quantia e a dificuldade dos relacionamentos de dificuldade é muito maior do que os números que têm harmonia. Então hoje nós temos mais desarmonia nos relacionamentos do que harmonia. Mas então por que da família, né? Por que da união? Se hoje existe mais desunião do que união dentro do seio familiar, né? Porque o Espiritismo, e vamos buscar essa resposta, né, no Espiritismo. Ele vem nos mostrar que a nossa vida não se resuma a essa condição atual, essa roupagem atual que nós estamos vivendo, esse relacionamento marido e mulher, pais e filhos, dessa existência. Ele é mais eterno, ele se extingue ao passado, a dezenas, centenas de vidas. Ele mescla o que nós fomos ontem com o que nós somos hoje. Hoje nós somos fruto do ontem, né? Então ele junta aquilo que já foi acontecido com o que está acontecendo. E isso gera e dentro desse objetivo, desses dramas, acontecem várias coisas dentro da nossa vida, né? Então, aí pensamos, bom, mas eu escolhi alguém que eu amava. Por que tanto conflito nessas relações? Aí nós voltamos para essa história de passado, né? Para essa história de a ligação do passado com o presente, formando
o momento atual, é uma história longa, longa. Então, se nós pudéssemos enumerar alguns dramas que contribuem para essa desarmonia dentro do lar, que existem vários momentos, várias oportunidades de desarmonia. Mas nós vamos tentar aqui dentro desse contexto trabalhar em cima de 5 dramas, né, que prejudica a desarmonia no lar, que eu acredito que seja a base de tudo. Sendo que um desses dramas é a base geral de mais 3 e faz parte de uma outra. Então nós vamos estudar 5 dramas que contribuem muito para a desarmonia do lar. O primeiro desses dramas, que é o drama geral, que é a base dos outros também, que contribui para os outros dramas, é o desamor. Sim, o desamor é a base principal da desarmonia no grupo familiar. O que é o desamor? O desamor é quando você não tem interesse na dor do outro. Se perde a capacidade de se preocupar com o outro, você perde. O outro deixa de ter importância, né? O outro deixa de ter importância. Por quê? Porque eu não me preocupo. Vem um parceiro, o marido, chega para a esposa, fala, olha, eu estou com alguns problemas, se vira, eu já tenho meus problemas suficientes, não quero me meter. E vice-versa. E os pais vão comunicar alguma dificuldade com os filhos não estão nem aí. Filhos que chegam para pais e vice-versa, um não começa a ver esse distanciamento, não se preocupar com problemas do outro. Então, quando um fala, olha, esse problema é seu, eu já tenho meus problemas aqui, eu não vou. Às vezes a pessoa começa a entrar até em processo depressivo, mas isso é frescura, isso é falta de trabalhar, isso é falta de Deus no seu coração, né? E nós, sem perceber, com essa falta de interesse pela dor do outro, quer seja marido, quer seja esposa, quer seja filhos, quer seja pais, quer seja mãe, isso ocorre muito. Às vezes a pessoa está tendo dificuldade dentro do lar, mas ninguém vê. Deixa tudo. Da coisa mais simples de ajudar na manutenção do lar, aos problemas psicológicos, aos problemas financeiros, aos problemas amorosos. Tudo isso gera um desamor. Todo mundo faz sujeira em casa, suja a roupa, lava panela, não limpa panela, não faz comida e deixa tudo para a mãe limpar, fazer roupa, passar a casa, e a mãe ainda tem que trabalhar. E se não achar a roupa de acordo com o que gostou, com o que gosta, ainda briga. Né? Se o pai encontra uma dificuldade, às vezes, de manter a casa com recursos, brigam-se com o pai. Não importa se ele já está trabalhando em excesso, não importa se ele está cansado, não importa se ele ganha pouco, se ele está enfrentando dificuldade no trabalho, cobra. E assim sucessivamente, né? Então a pessoa começa a não se interessar pelas dificuldades do outro dentro da família. Cada um se torna responsável pelas suas dores. E isso é o desamor, né? Quando eu deixo de preocupar com o próximo. Mas a nossa história não é essa. Nós viemos, quais são os nossos mandamentos? Amar Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo, né? Se eu não me preocupo com o próximo, automaticamente eu não estou me amando como eu deveria amar. Se a dor do outro não me atinge, não é minha, eu não estou cumprindo o mandamento. Esse desamor me impede que eu sinta a dor do outro. Ele me impede que eu tenha cumplicidade na dor. E não só na dor, na alegria também. Porque é comum, dentro da própria família, a inveja pela alegria de outro. É comum, às vezes, irmãos sentirem inveja de outro porque um foi bem sucedido. É bem sucedido porque estudou mais, tem um trabalho melhor, passa um concurso público, passa numa escola melhor, tem uma formação melhor, é mais invejoso porque tem uma que tem o corpo mais bonito, porque um arrumou um namorado mais bonito, porque um comprou um carro mais bonito, ou seja,
O desamor também não é só para a tristeza, só não sente a dor do outro, mas também não sente a alegria do outro. Então, o desamor são os extremos, né? Quando eu não ligo para o outro, tanto para a tristeza quanto pela alegria. E o desamor muitas vezes é praticado como moeda de troca. Ah, você não liga para mim? Eu também não ligo para você. Aí o outro chega e fala: Olha, eu tô com esse. Não quer saber, você não ligou para mim, também não quero ligar para você. E aquele que não ligou de novo dá o troco, ou seja, fica um dando o troco do outro, praticando o desamor, tanto nos momentos tristes quanto nos momentos alegres. Mas então, por que da origem desse desamor? Por que um não se sente a dor no outro? É porque nossas relações, as nossas formações da família têm base no pretérito, nas vidas passadas, né? E todos nós, né, como eu já disse no outro evangelho anterior, nós temos na formação da família, nós formamos por união, por pessoas que já se gostavam, podemos formar uma família pela natureza da prova e podemos formar família por inimigos que estão buscando o ajustamento. Então, quando se busca um ajustamento desses, é comum que começa a surgir os conflitos em função do desamor, em função de não esse apego, né? E nesse sentido, nós todos que estamos na Terra temos graves problemas morais. Problemas morais porque é inerente à nossa capacidade evolutiva. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui todos erram, todos buscam melhorar. Agora, o que nós não podemos é se comprazer com os erros dos outros e nem com os nossos. Porque nós estamos nessa condição evolutiva, não significa que nós temos que aceitá-la, nós temos que nos esforçar para mudá-la, né? Mas hoje nós temos esses problemas morais. Nós não conduímos com a dor do próximo. Hoje morreram milhares de pessoas de fome. Milhares de pessoas são mortas mensalmente de fome, acho que 28 mil, não lembro o número agora, não sei quantos mil suicidam. Isso dói em nós. Na hora que a gente recebe a notícia, um pouco amanhã a gente já esquece. Amanhã nós nem lembramos mais que todos os dias centenas e centenas morrem de fome, centenas e centenas são assassinados, crianças são abusadas sexualmente, idosos são abandonados, jovens se suicidam, morrem de sede. Ou seja, nós não ligamos. Isso apenas são dados estatísticos. Poucas as vezes nós realmente paramos e falamos: meu Deus, precisamos de fazer alguma coisa. Precisamos tentar buscar isso, né? Mas essa incapacidade espiritual nossa, devido à nossa condição moral frágil, né? E se agrega num grupo familiar. Esse grupo familiar, ele reúne espíritos nesse naipe, que é o estágio evolutivo. Aqui na nossa família nós vamos ter espírito egoísta, espírito vaidoso, espírito ambicioso, espírito que não tudo que é de ruim, né? Espírito amargurado, espírito que não está satisfeito com nada. Ou seja, espíritos já com problemas de vícios, problemas morais gravíssimos. Ou seja, são esse tipo de espíritos que se unem para se ajudarem, para se crescerem, né? Existem espíritos bons, existe também comandando as famílias. Ou seja, isso é um grupo, é uma mescla que é o grau evolutivo do planeta. Mas o desamor, por morar no coração de todos esse grau evolutivo, ele nos impede pela não aceitação desses defeitos um do outro, que cada um consegue ver apenas os defeitos do outro, não enxerga os seus. Essa é a grande dificuldade. E com isso, quando nós criamos o desamor dentro dos nossos corações, nós passamos a não aceitar a dor do próximo, que nós passamos a refletir dentro de nós mágoas. Aquele outro passa a nos incomodar. E toda mágoa
que ocorre? Ela vai refletir no corpo físico, né? Toda a mágoa reflete no corpo físico na forma de doenças. No futuro tem uma pressão alta e assim outras doenças mais que também nós já exploramos esse tipo de doenças, né? No Evangelho, porque adoecemos. Então, todas essas mágoas que nós guardamos, no futuro vai refletir no corpo físico. Então, como nós podemos ver, o desamor nos afasta das pessoas, o desamor pode gerar mágoas que pode gerar doenças no corpo físico. Então, essa é a base do primeiro drama e que vai compor os outros dramas também. Vamos ver agora qual é o segundo drama, né? Que é as doenças, como nós falamos no finalzinho, né? Passa a ter doença. E as doenças é um trauma muito grande também nas famílias, e elas vêm de duas formas. São as doenças que já são decorrentes, né, de causas atuais, e as doenças decorrentes de causas anteriores. Causas atuais são as doenças que nós adquirimos pelo nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, do nosso corpo, através de excessos de comidas, de excessos de bebida, de drogadição, né? de drogadição, de falta de uma alimentação adequada, de exageros de noite sem dormir, de sistema nervoso muito alto que pode gerar problemas de pressão. Bom, todas as doenças que são decorrentes do nosso proceder nessa vida. Então, essas são causas atuais, que é em decorrência de problemas psicológicos que nós guardamos muitas vezes na relação com os nossos familiares. Porque desde que eu gero um conflito com um filho, com uma esposa, aquilo gera problemas que vão criar mecanismo de fugas. Alguns desviam para a bebida, outros desviam para drogas e assim pode gerar doenças. E existem aquelas doenças que trazem as origens do passado, né? Por exemplo, uma criança que já nasce na família com alguma doença, né? Às vezes vem crianças que já nascem com câncer, outros adquirem câncer logo, e isso traz um drama familiar muito grande, né? Porque quando a família está unida, naquela alegria de receber um rebento novo, um filho, todo mundo, e ele já nasce com problemas gravíssimos de saúde. Aquilo é um drama familiar, toda a família às vezes se envolve e a gente passa a não compreender, mas por que isso? Por que isso aconteceu comigo? Tivemos tanto amor, aguardando, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu que esse bebê lindo e maravilhoso, que era tão aguardado, tão esperado, já nascesse doente? Aí o Espiritismo vem nos mostrar que essa criança de hoje provavelmente fez parte de uma família desarmoniosa no passado, que se envolveu em processos de fuga, que se descompensou, que usou mal seu corpo, quer seja com excessos de bebidas, desarmonias de todas as ordens, prejudicando o seu corpo na época, deixando marcas no seu perispírito, que vem refletir. Exemplo, se a pessoa bebeu demais numa vida passada, pode ter gerado um câncer, né, de fígado, pode vir com essa doença que ficou registrada no seu perispírito, e na formação atual do corpo gera. Também voltamos a falar, nós exploramos sobre esse assunto, não vamos aprofundar muito no Evangelho sobre perispírito. Então, existe essa condição de vir com doenças porque são doenças relacionadas a causas anteriores, né? Mas nem toda doença que nasce com as bebês, ela tem origem em situações devedoras do bebê, né? Não é porque nasceu bom, então esse bebê tinha débito, ele foi um viciado, ele teve outro problema, ele foi aquilo e por isso que ele tem essa doença. Não. Há situações que são devedoras mesmo, há situações que são aprendizado. O espírito escolhe passar por determinadas doenças para que ele aprenda a superá-la, para que ele tenha as dificuldades, né, na vida e que através dessas dificuldades ele consiga se superar como um ser espiritual. Então ela na realidade ela não teve uma origem
num mau uso do seu livre-arbítrio, do seu corpo ou das suas atitudes na vida passada, mas sim veio como uma prova para ele superar as dificuldades. Então, existe essa segunda. Existe ainda uma terceira opção, que é uma lição. Existem pessoas que vêm com doenças, são espíritos mais evoluídos, que vêm com uma lição para mostrar para os outros que, mesmo com doenças, mesmo com dificuldades, é possível sim superar, é possível sim ser exemplo. E nós temos o exemplo da irmã Dulce, né, que tinha um pulmão, dormia sentada numa poltrona, almoçava uma pera por dia e fez todo esse trabalho gigantesco. Chico Xavier, que tinha vários problemas de saúde e nunca parou. Ou seja, já são espíritos evoluídos que vieram entre nós, que não tinham doença como débitos do passado, porque eles já eram evoluídos pelo grau de intenção que já chegaram agora. Mas sim trouxeram para mostrar para nós que, apesar de todas as dificuldades, nós podemos sim superar. Né? Então, existem as doenças que são as expiações, que são essas doenças que já vêm dos débitos passados, é uma expiação. Existem as doenças que são prova, que é aquela que nós escolhemos passar para nos melhorar. Existe aquela doença que é a missão, que é aquela que eu vou passar por ela para mostrar para os outros que é capaz sim de superar. Então, como nós podemos ver, hoje nós já falamos sobre desamor e doença, que são dois dramas muito frequentes na casa espírita. Um terceiro drama, né, que também que contribui muito com a desarmonia nas famílias. Perdão, eu falei agora há pouco casa espírita, mas é família. Um terceiro drama que é muito também recorrente nas famílias é as drogas, né? A drogadição é muito grande, a permissividade dos pais em relação aos filhos está muito grande. Tanto para as drogas lícitas quanto para as drogas ilícitas, né? E de certa forma, isso também tem base no desamor. Por quê? Porque o desamor nos gera processos de fuga. Ah, daí o meu marido não liga para mim, a mulher fica lá abandonada, o marido quer saber da vida dele, não quer saber. Muitas vezes ela entra num processo ou de bebida, ou num processo de consumo excessivo, num processo de má alimentação, come por impulsividade. Isso vale para o marido quando é em relação à mulher. Normalmente os homens se voltam mais para a bebida, né? Para o sexo, sem compromisso. Os jovens que não têm o apoio, não sentem-se apoiado pelo pai, se envolvem tanto na bebida, quanto na droga, quanto no tabaco, quanto no sexo. Ou seja, mas a base de toda a geração disso vem no desamor, na falta de amor para com o próximo. Existe até um estudo para a gente ter uma ideia de que as meninas, em maiores quantidades, têm mais acesso ao álcool do que os meninos. Porque as meninas normalmente namoram rapazes mais novos, já saem acompanhadas e acaba tendo muito acesso à bebida. Os meninos mais jovens, eles demoram um pouco mais para deslanchar, para se comprar bebida. Mas, em contrapartida, eles consomem muito mais. As meninas num maior número, mas os meninos em consumo muito maior. Infelizmente, a tragédia das mortes violentas para os rapazes são muito superiores à das meninas, né? Então, todo esse contexto leva a essa permissividade que nós falamos no início. Com isso, o que acontece? Esse processo de fuga, por nós não resolvermos os males causados pelo desamor, geram vários processos de fuga dentro de cada um. Uns com excesso de alimentação, que pode gerar vários problemas físicos, outros no excesso de sexo, outros no álcool, outros na droga, outros em remédio. Quantas e quantas famílias hoje não vivem à base de remédio? Remédio para dormir, remédio para não sei o quê, remédio para aquilo, ou seja, todo um processo de drogadição lícita e algumas ilícitas. Então, o fruto do desamor nós já vimos, cria o desamor geral, tem participação em parte em algumas doenças e uma grande participação nessa parte da drogadição. Então já vimos três fatores
que contribui para a desarmonia familiar. Um outro fator também que contribui para a desarmonia familiar é a desencarnação. Muitas famílias não conseguem superar o processo de desencarnação de um ente querido. Quando um pai morre, uma mãe morre, às vezes ainda se aceitam por ser pela ordem natural, morre-se os mais velhos. Mas quando morre um jovem, quando morre um filho, é uma aceitação muito difícil para os pais. Os pais não conseguem se acertar, né? Não conseguem aceitar essa perca. Então, existem muitas situações que as mães, principalmente as mães, entram num processo depressivo e acaba esquecendo dos outros membros familiares, acaba esquecendo que tem outros filhos, acaba esquecendo que tem marido, e com isso, aqueles filhos que ficaram sentem-se abandonados pela mãe. Sente-se abandonado pela mãe e muitos acabam se envolvendo em relacionamento conflituosos, acaba se envolvendo com drogas ou acaba entrando num processo depressivo. Filhos que, com a perca do pai ou da mãe, entram logo em processos de conflito pela divisão de bens. Ou seja, esse é um drama familiar que também nós exploramos esse item separado, né, da perca de entes queridos num evangelho específico, para que ele também não, para que esse evangelho também não fique muito grande. Então, esse drama da perca de um ente querido, ele contribui muito para a desarmonia no lar, porque uma família quando perde um ente querido, poucas conseguem se reabilitar. Muitas trazem marcas seríssimas, seríssimas, seríssimas. Vários casais às vezes se perdem no sentido de que muitas mães não conseguem superar a perca de um filho. E existem filhas também que não conseguem superar a perca do pai, a perca da mãe, que vivem em constante dependência emocional da mãe que não está mais. E quando isso acontece, é natural que nós, quando acontece a perca de um ente querido, é natural que nós choramos, mas aquele choro natural, aquele choro de falta, aquele choro de perca, né? Eu sinto saudade do meu filho, eu sinto saudade da minha mãe, do meu pai, do meu marido, da minha esposa. Mas quando esse choro se transforma em revolta, esse choro gera uma desarmonia, não só para mim, como para quem foi. Aquele espírito que partiu, quer seja o filho, o pai, a mãe, o esposo, recebe toda essa carga energética que emana de ondas mentais minhas pela não aceitação, pela contrariedade, pelo meu desespero. E aquilo cria no espírito que está na erraticidade, no plano espiritual, uma desarmonia. Aí ele quer voltar, não pode, ele quer resolver o problema, não pode. Então existe essa diferença desse choro de saudade para esse choro de desespero que nós temos que nos atentar. E alguns métodos, como nós falamos, né, de criar museus dentro de casa e outras situações que tem que ser evitada, mas que nós exploramos mais no outro evangelho. Então nós podemos ver, já falamos sobre o desamor, né, sobre os dramas, sobre o desamor, sobre doenças, sobre drogas, sobre desencarnação. Então vamos agora falar então do último problema também que contribui, que é também um contexto do desamor, que é o desinteresse. Quando uma pessoa perde o interesse. Né? Eu desisto da minha família, eu desisto do meu filho, eu desisto do meu irmão, eu desisto do meu pai, eu desisto da minha mãe, eu desisto da minha esposa, eu desisto do meu esposo. E é como, simplesmente, olha, eu não aguento mais a minha família, não. Não aguento mais meu filho dá muita dor de cabeça, não me respeita, me responde, bebe, sai, volta a hora que quer, larguei para lá. Ele quer viver desse jeito. Deixa. Ou os filhos, minha mãe não me respeita, não, a minha mãe quer me controlar, eu não quero saber da minha mãe, não quero saber do meu pai. Cônjuges que falaram, não quero saber da minha mulher, não, eu quero é viver minha vida. E o contrário, mulheres que falam, meu marido não vale nada, também não quero saber. Então, essa desistência ela é fruto do desamor. Né? E existe também um outro tipo de desistência, né?
Nesse processo ainda de desistência, alguns saem de casa, criam-se novas famílias e esquecem. É natural que às vezes um casal, ou o homem ou a mulher, mude de casa, cria-se entra num novo relacionamento e simplesmente esquece os filhos. Desistiu. O filho daquele relacionamento deixa de existir ou se torna simplesmente um número. De vez em quando liga lá no Natal, no Ano Novo, no aniversário, tudo bem, mas já não compactua mais daquela vivência, né, familiar. Esquece a família inteira, antiga. Então essa desistência é natural. E essa desistência, ela tem duas situações ainda dentro dessa desistência, que é aquela quando você desiste e vai embora mesmo, né? É natural, o marido desiste, larga a mulher com filho e some no mundo, ou a mulher desiste e arruma um outro namorado e larga o pai com filho, ou larga o pai e some, e assim sucessivamente, para os pais, para os irmãos, em todos os níveis que eu quero dizer. E simplesmente não quer saber, filhos que pegam a trouxa e saem pelo mundo, não avisa para onde vai, quer viver novas experiências, desiste da família. E tem aqueles outros que desistem da família sem a partida. Olha, eu vou ficar aqui, mas eu não estou nem aí. Quer beber, bebe, quer sumir, some, quer usar droga, sai, quer sair, sai, que não quer sair, fica. Eu vou sair, vou viver minha vida. Vocês que se virem, que se dane. Tá aqui, a minha parte é essa. Então, desiste dentro de casa. Houve um corte, eu tive uma interrupção e eu acabo perdendo a linha de raciocínio, me desculpe. Então, existe aqueles que perdem e se não se encontram, né, dentro de casa. Desiste automaticamente do outro, mesmo convivendo dentro de casa. Mas dentro do Evangelho, né, ele trata dos benefícios pagos com ingratidão. Então, o que ele trata nesse capítulo? Quando você desiste de alguém, porque esse alguém não é grato a você, e você não corresponde às suas expectativas, esse alguém te dá muito trabalho e você desiste dessa pessoa, o que ocorre com essa desistência? Ocorre que nesse processo de desencarnação desse ser, quando ele chega do outro lado, ele vai chegar lá e vai achar um culpado. Ele vai falar, olha, eu dei trabalho, de fato eu errei, mas o meu marido não me ajudou, o meu pai não me ajudou, a minha mãe não me ajudou. Ou seja, ninguém me apoiou, me largou sozinho no meio da droga, ou sozinho no lado da violência, ou qualquer no problema do álcool. Ou seja, ele transfere no campo mental dele a responsabilidade por outro, para vocês que não, de alguma forma, não compartilhou com ele, desistiu dele. E existe uma outra situação que é aquele que os pais, marido ou esposa, não desiste nunca do marido. E aí, mesmo assim, ele se envolve e acaba no processo de desencarnação dele. O que vai acontecer? Quando ele chega do outro lado, ele vai falar, meu Deus, eu falhei muito. Minha família deu todo o apoio, meu marido, minha mãe, meu pai, né? Isso em qualquer situação, né? Meu filho, todos me apoiaram e mesmo assim eu falhei. Eu tenho exemplos suficientes para mostrar que a falha está só em mim. Eu tenho que retornar com muito maior esforço da minha parte. Então, o que isso quer nos mostrar? Que nós precisamos amar para combater o desamor. Né? Isso não significa que nós falamos que essas relações conjugais são indissolúveis. Há situações que não tem como manter as relações. Mas o que significa é que nós temos que amar muito, muito mais do que nós amamos hoje. Que nós temos que utilizar todos os nossos recursos para manter viva a chama do amor. Que nós temos que fazer tudo o que é possível para manter a união dos nossos relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, eu falo em todos os níveis. Pais e filhos, maridos, irmãos, todas as situações. Então nós não podemos desistir a princípio na primeira situação. Não podemos simplesmente eu desisto de você, ou eu tentei um pouco. Não. Nós temos que tentar, até chegar num momento em que
todos estamos exauridos, todas as hipóteses foram superadas, que não existe mais, que você, mesmo harmonizado, mesmo com a condição, senta, analisa, conversa com você e fala: a minha consciência está tranquila em eu desistir desse relacionamento? Eu posso abandonar meu filho, eu posso abandonar minha esposa, eu posso abandonar meu esposo, eu posso abandonar meu pai? Eu estarei com a consciência tranquila que eu fiz o meu máximo. Eu fiz tudo o que era possível ou ainda posso mais? Será que com a ajuda de um profissional? Será que com a ajuda de uma terapia? Será que eu não posso fazer mais alguma coisa? Então não desista dos seus relacionamentos interpessoais simplesmente para valorizar seus egos. Não com o intuito: olha, eu vou cuidar da minha vida e os outros que se parem. Fica para lá. Não, invista. Porque a sua consciência vai te cobrar no momento oportuno. E a nossa consciência é incorruptível. A nossa consciência nos cobra e nos coloca no lugar devido. Devido. Então, que possamos imaginar bem essa situação. Vamos fazer um investimento, porque senão vai acontecer com nós a mesma coisa que aconteceu com aquele filho ingrato, aquele marido ingrato, aquela mulher ingrata. Só que em relação a Deus, Deus nos deu a oportunidade, nos colocou numa família com a natureza de provas que nós teríamos que enfrentar, nos serviu de pai, de mãe, de filhos, nos deu anjo da guarda, nos criou condições e meio para que nós lutássemos. E nós, o que nós fizemos? Desistimos. Quando nós desistimos e chegamos do outro lado, nós nos culpamos por ser um filho ingrato de Deus, porque Deus criou várias situações, deu várias oportunidades e eu não soube aproveitar. Então, pensando nisso, vamos ter mais amor, vamos trabalhar o amor dentro de nós, com os nossos entes queridos, mãe, pai, filhos, esposas, maridos, irmãos, tios, avós. Vamos combater o desamor dentro dos nossos corações, para que juntos, então, nós possamos fortalecer a família é a base da união. Uma família unida, uma família com sustentação numa base sólida, é amparo para toda uma geração que vem decorrente dele. Filhos serão bem tratados através do exemplo dos pais, os netos são tratados, bisnetos. Então nós precisamos nos amar mais. Nós precisamos sentir a dor do próximo. Nós precisamos buscar compreender o próximo. É dentro desse sentido que nós estamos buscando, através desse evangelho, fazer um alerta às famílias. Vamos nos amar mais. Vamos aceitar mais uns aos outros com as suas dificuldades, com a sua compreensão. Estamos em vários níveis. Vamos evitar mais esforços para a manutenção do grupo familiar. Graças a Deus. Jesus misericordioso, peço que nesse instante nos envolva com a sua gloriosa luz de paz, de amor, de serenidade, trazendo aquele sentimento de completista, né? de estarmos em paz, de estarmos preenchidos. Pedimos ainda que nas águas que foram postas, coloques as mãos em cima e transforme essas águas naqueles lenitivos, no bálsamo. Coloque o seu amor nessa água, que o seu amor vai nos preencher. Graças a Deus. Meus irmãos, peço a todos que acerene seus corações. Vamos nos envolver nesse momento de oração, nesse momento de muito amor, de muita luz, que é na oração do nosso encerramento. Vamos todos fazer a oração do Pai Nosso junto. Eleve seus pensamentos nos seus entes queridos, imagine todos de mãos dadas, tanto os encarnados como os desencarnados. Pense em todos que envolva de alguma forma o seu lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu é o poder, o reino e a glória para hoje e sempre. Que assim seja.